E eu vou neste vídeo repercutir essas duas matérias. A primeira de cima é uma reportagem da Oeste que fala que diversos países da América Latina repudiam e condenam o que o ditador Maduro está fazendo nas eleições. Primeiro que ele já proibiu a sua principal adversária de participar das eleições e a tornou inelegível por vários anos. Aí ela colocou um outro nome para substituí-la e o Maduro não quer permitir. E é uma coisa curiosa, mas não espantosa. Totalmente previsível, vocês vão ver. Tem uma lista de países daqui da região da América Latina condenando o que o Maduro vem fazendo e o Brasil está em silêncio. Naquele silêncio complacente. Aquele silêncio que você endossa o absurdo, o crime que um outro está fazendo. Porque atentar contra a democracia é criminoso, certo? E o nosso governo, o Brasil de Lula, fica quietinho, mas não dá um pio. E a outra matéria que eu vou repercutir, na verdade, é um editorial do Estadão que fala da debandada que está ocorrendo na Bolsa Brasileira, a Bolsa de Valores, a B3. Curiosamente, né? Aliás, eu fico até sempre me perguntando, pô, não é possível que muitas pessoas que fizeram L estão espantadas com o que está acontecendo. A gente está no 5º mandato de um governo petista. Essas pessoas não moraram no Brasil? Aí tudo bem, isso é uma explicação, pô, naquela época estava em outro país, pô, beleza. Então, pode até explicar um pouco, mas também mostra que ela não lia nada de jornal a respeito do Brasil. Ou essas pessoas devem ter Alzheimer, porque não é possível se espantar com o que está acontecendo no Brasil de Lula. Tá? Então, esses dois são as matérias que vão compor o conteúdo deste vídeo. E se você já gostou, deixa aquele like para aumentar o engajamento, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp para a gente sair da bolha e para a gente sempre alcançar novos públicos. Começando, pessoal, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Vamos começar então pelo editorial do Estadão, que fala sobre a debandada na Bolsa Brasileira. Vou pegar aqui alguns trechos do editorial. A Bolsa Brasileira caminha para fechar o trimestre com o pior desempenho desde a fuga massiva de investidores de 2020. Isso aqui foi a época da pandemia, quando o planeta todo entrou em pânico e as bolsas mundiais derreteram, tá? Então, só para refrescar a memória de vocês. Quando o temor sobre os efeitos da epidemia do Covid fez o capital estrangeiro sumir dos mercados emergentes. Desta vez, a debandada, causada pelos sinais emitidos por Estados Unidos e China, conta com uma generosa contribuição doméstica, embalada nas demonstrações de interferência do governo Lula na economia e no mercado. No primeiro trimestre de 2020, o pavor da Covid ficou refletido nos 64 bilhões que saíram da B3, em busca de mercados de menor risco, fluxo que continuou negativo no ano seguinte. Em 2023, no início do terceiro mandato de Lula, a saraivada de críticas do Planalto à política monetária e à autonomia do Banco Central atiçou a desconfiança do mercado e foi um dos principais motivos de uma nova revoada de investidores internacionais. Até o dia 20 de março agora, nada menos que 21 bilhões já haviam abandonado os pregões da Bolsa de São Paulo, temendo as investidas estatizantes do governo. E seguindo aqui, pegando aqui outros trechos do editorial, fala o seguinte: em sua notória miopia, o governo Lula pode vir a desdenhar do movimento, alegando tratar-se de capital especulativo de curto prazo que foge ao primeiro sinal do perigo. O argumento não é totalmente infundado, mas não justifica renunciar aos investidores que mantêm o vigor do mercado acionário. Enquanto houver retorno e boa remuneração, esses recursos estarão lá para financiar as empresas nacionais e assim gerar novos investimentos e também gerar novos empregos, galera. É isso que o PT, ao demonizar o mercado, não consegue entender. Um mercado que não esteja pujante vai ser um país a economia vai estar em recessão, as pessoas estarão desempregadas. Qual que é a dificuldade em entender isso? O Estadão ainda fala: ao insistir em influenciar em decisões da Vale, uma empresa privada e sem controlador definido, reter dividendos e um lucro extraordinário da Petrobras, que deveria ser distribuído aos seus investidores, e tentar forçar um retorno do Estado ao comando das decisões estratégicas da também privatizada Eletrobras, Lula espanta o capital. E não só, né? Tava circulando que o Lula queria colocar o Guido Mantega no conselho da Vale. Parece que não estava dando certo, e aí já tem gente na imprensa falando que o Lula tá tentando colocar ele na Brasília.
Braskem. Então, assim, o Lula, meu Deus, ele quer interferir em tudo. Eu até entendo o Lula, afinal de contas, ele tá cercado por ditadores que fazem isso com as empresas privadas dos seus respectivos países. Então, se a gente pegar Maduro, Vladimir Putin, o ditador da China, todos esses países onde a tirania prevalece, não tem grandes diferenças entre empresa privada e empresa estatal. Porque se a empresa privada não fizer aquilo que o governo quer, tá lascado. Mas tá lascado. Se bobear, pode até ter mortes aí entre diretoria, tá? Pessoas sumindo, coisas desse tipo, né? Não seria de se duvidar. Tá? Então eu acho que o Lula, vendo isso, que seu entorno mais próximo, né? Aquelas pessoas que ele admira, fazem esse tipo de coisa, ele fica com ciúminho e quer fazer aqui no Brasil. Só que aqui a gente ainda tem resquício de democracia. Esse que é o ponto. Então eu acho que o Lula precisa melhorar o seu entorno. Pessoas que realmente sejam escravas da democracia e da Constituição. Para ele começar a ter boas influências. E não querer se basear em ideias totalmente equivocadas e que desprezam livre mercado e também democracia. E para finalizar, pessoal, por falar em democracia, Venezuela, etc., aqui na Revista Oeste fala o seguinte: países da América Latina condenam empecilhos à candidatura de Corina na Venezuela. E aqui fala o seguinte, galera, mas também para espanto de zero pessoas que têm um mínimo de memória e que viveram no Brasil nos 4 últimos mandatos do PT. A oposição da Venezuela ainda não confirmou que Corina tenha conseguido se registrar como candidata às eleições. O prazo se encerrava na segunda-feira. E faltando poucas horas para o fim, a informação era que o sistema do Conselho Nacional Eleitoral recusava a candidatura de Corina. Os empecilhos foram denunciados, inclusive, por ela. Em razão disso, os governos da Argentina, Costa Rica, Equador, Guatemala, Paraguai, Peru e Uruguai manifestaram a sua séria preocupação com as informações relacionadas com impedimentos persistentes no registro da República Bolivariana da Venezuela de candidatos presidenciais perante o Conselho Nacional. Ou seja, resumidamente, não pode ter opositor pro Maduro. Basicamente, as eleições lá são super democráticas. Existem, mas são super democráticas. E aqui a Oeste até coloca, né? A nota dos 7 países foi divulgada na segunda-feira e, mais uma vez, o Brasil não assinou. Desde que Lula tomou posse, o governo brasileiro não fez nenhuma crítica pública ao ditador Nicolás Maduro. Ao contrário, Lula já recebeu o venezuelano com honras de chefe de Estado e, na ocasião, questionado sobre a ditadura do país vizinho, disse: a Venezuela tem mais eleições que o Brasil. Cara, como se ter eleições necessariamente significasse ter democracia. A Rússia acabou de ter uma eleição também, deu 90 e poucos % votos em favor de Vladimir Putin. Alguém leva a sério? Venezuela, mesma coisa, só canalha pra justificar que lá tem democracia porque tem eleição. Só canalha. E eu sempre me pergunto, o STF não vai dar 48 horas pro Lula explicar essa afronta à democracia? Porque você passar pano pra um ditador descaradamente, um cara que é um ditador assim que o planeta reconhece como ditador, pô, num país que se diz democrata, num país onde o STF já deu tantas vezes 48 horas pro governo anterior se manifestar sobre várias coisas, o Lula merece aqui 48 horas para explicar essas passadas de pano para um ditador. Esse que é o ponto. Na nota, os países afirmaram que o impedimento do registro da candidatura de Corina, conforme denúncia dos partidos majoritários da oposição, se soma a outras situações que prejudicam a transparência das eleições. Lá não tem, galera. Todo mundo sabe. Lá é teatrinho. É mequetrefe. Lá o povo tá passando fome, tá emagrecendo. O Maduro só se elege na base da fraude. Que povo que passa fome, que povo que não tem o que comer, que vai no supermercado e as prateleiras estão vazias, vão reeleger um cara que tá ferrando com a sua vida e da sua família, entendeu? Então a única chance do Maduro se reeleger é dessa forma, na sacanagem. Este que é o ponto. Pessoal, estes foram os assuntos do vídeo de hoje. Comentem o que vocês acharam, se concordam ou não com as minhas observações, com os meus comentários e o porquê. Se gostaram do vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp para a gente também sair da bolha. Verifiquem se vocês continuam inscritos em todas as minhas redes e se as notificações estão ativas em cada uma delas. E até o próximo vídeo.